Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, ler o texto para que a igreja volte a seu assento. Em Romanos capítulo 8, o primeiro versículo. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria de falar-lhe sobre reviravolta jurídica. Diga comigo, reviravolta jurídica. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. E mais uma vez agradeço ao pastor Vicente, Mariano, pastora Mara. Muito obrigado pelas palavras que faço a recíprocas. Não mereço o peso das suas palavras. Me dá mais responsabilidade. Como também agradeço com todo o carinho a hospitalidade do pastor Aldino com a sua família. Agradeço o cuidado do pastor Alceu com a sua família, pastor Josimar com a sua família, obviamente representando a cada um dos membros desta igreja, como também irmã Cris, irmã Washington, e todas as irmãs que com ela coordenam este trabalho e todas que compõem o círculo de oração. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Laércio, da Gisele. Foi bom demais para mim poder estar com vocês, o Nicolas. Obrigado, filhos, pela oportunidade a mim dada. Quero, obviamente, parabenizar as irmãs e também mandar um abraço, um beijo para minha esposa, irmã Marilza, que está nos assistindo. E ela pediu, pastora, para transmitir a paz, um abraço à senhora, consequentemente a todas as irmãs. Queridos, dentro de uma proposta temática e dentro de um trabalho feminino, eu quero trazer esta mensagem motivacional para vocês, especificamente mulheres. Quando nós lemos o texto em apreço, como todo o contexto do capítulo 8, os irmãos hão de convir que o apóstolo Paulo está escrevendo aos gentios, aqueles que foram alcançados e chamados para servir, contrariando uma perspectiva judaica até o ponto que eu preguei ontem. Então eu quero tomar por base esse texto, porque o apóstolo Paulo, ele traz o capítulo 8, obviamente, que em toda a carta aos Romanos, a gente vê um contexto meramente jurídico, de uma pauta jurídica, e especificamente no capítulo 8, quando ele escreve a carta aos Romanos, é por volta dos anos 57, depois de Cristo, para estimular os gentios que haviam sido alcançados pelos judeus e chamados por Cristo para servi-lo. Então me permita contextualizar a Bíblia com a história e, obviamente, dentro de uma crítica construtiva, nunca pejorativa, mostrar a existência de vocês, mulheres, e a importância no processo. Quando nós lemos o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vamos ler a história de um dominador. Quando Deus cria o homem e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança e domine. Veja que ele é criado além do contexto de adoração. Segura aí, a Bíblia diz
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando nós analisamos o ser humano, homem, veja que está no singular e no gênero masculino. Façamos o homem e ele vai dominar. Quando nós analisamos o homem, ele vai se desenvolver. Capítulo 2, versículo 8. Então Deus plantou, o Senhor Deus, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então o homem agora tem um lugar de relacionamento, um lugar de domínio mais solitário. Então, pela Bíblia, do capítulo 2 até os versículos, digamos, diz a Bíblia, até o versículo 19, o homem vai ser tentado. Segura, porque, digo-lhe, o homem Adão foi tentado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Estou lendo a Bíblia para você entender. Porque primeiro foi formado e depois, versículo 14, Adão não foi mais. Então, pegando a parte solitária, o homem não foi enganado. Isso implica dizer que ele foi tentado antes da queda do capítulo 3. Que se ele foi tentado, a serpente, o adversário, o tentou para que ele desobedecesse a Deus, tocando ou comendo do fruto do meio do jardim. Então Deus disse ao homem, deu direito de comer a ele de todas as árvores, porém da árvore do meio do conhecimento do bem e do mal não comerás e não tocarás. Esta frase não veio para Eva, para o homem. Então, capítulo 2 do Gênesis, versículo 20, observe o que a Bíblia diz. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e de todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Observem que o contexto temático, chamados para servir, a palavra adjuntora está ligada ao verbo servir, auxiliar ou socorrer. Quando o homem domina e põe o nome de todos os animais, então Deus olha e diz: o homem está só e não é bom que ele esteja só. Então Deus analisa e não encontra ninguém que pudesse o servir. Vejam o privilégio, o primeiro ser na ótica de Deus chamado para servir foi a mulher, não outro ser. A mulher é o primeiro ser chamada para servir, socorrer, auxiliar a Adão. Então, leiamos os versículos seguintes. Quando Deus olha, versículo 21, então Deus, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. Segura aí. Então, a primeira mulher vem do primeiro Adão, vem do homem, com um objetivo: servir. E quem serve tem que ser tão forte como o servido. Observem que ela vai ser formada do homem, e não é de qualquer parte, é da
costela, se nós patologicamente, biologicamente, cientificamente analisarmos, a costela, ela não é qualquer osso. A costela, ela é formada para proteger as partes mais sensíveis do corpo humano. A costela, ela não aparece, ela é oculta. Observem que para eu estar aqui, já levei muita pancada no peito, mas a costela protege o coração, parte do baço e o pulmão. Ou seja, podem bater, se atingir o meu coração é fatal, mas há a costela para proteger. Se você analisar, observem que quando a costela, por uma pancada bem forte, é atingida e é fissurada, o médico não tem direito de colocar gesso nela. Ninguém, você engessa a perna, você bota aquela tábua na perna, você bota arame na perna para ficar e voltar, mas a costela não. Se ela fissura, a dor vem, mas é o tempo que vai curar. Não precisa de gesso, porque ela já foi feita para resistir. Ela foi criada para ser resistente. Então é da parte mais resistente do homem que Deus tira a mulher para servi-lo. Então a Bíblia diz que o versículo 22, Deus fez a mulher da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então observem que agora a mulher entra em cena e está no jardim para auxiliar a Adão. Então quando ela vem, Adão recebe, e é ele que diz: esta agora é, na sequência, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Observem que ela não foi formada para ser escrava, mas para ser amiga e ajudadora e socorrer na hora necessária. Resistente. Agora estão os dois no jardim. Então Deus vem e os abençoa, e eles o adoram. Capítulo 3, lembra que eu disse que Adão, segundo Paulo a Timóteo, tinha sido tentado, mas não cedeu. Então agora o capítulo 3, a serpente entra no jardim e agora vai atacar a mulher que servia ao homem. Ora, a serpente era as mais astuta dos animais, da Maria do campo, que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim. Aí a mulher abre o diálogo e ela diz: não. Deus disse que de todas as árvores do jardim podemos comer, porém a árvore do conhecimento do bem e do mal, a que está no meio, não podemos comer e nem nela tocar, porque no dia que fizermos isso, certamente morreremos. Então a mulher abre o diálogo, a serpente vem e diz a ela: não, vocês não vão morrer. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, serão iguais a ele. Vejam que agora a mulher ouve da serpente que tinha tentado Adão uma proposta de igualdade, de poder similar não ao homem, mas a Deus. Então é aqui que Paulo faz menção que entra em ação 7 testemunhas de observação jurídica. Romanos capítulo 8, versículo 35. Paulo apresenta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então, quando a proposta de igualdade vem, a mulher dá ouvido, e agora ela vai ser tentada a desobedecer. Então, primeira testemunha jurídica que vem é o perigo. O perigo vai analisar as atitudes da mulher, não de Adão. A partir daqui, a mulher que foi criada para servir, e o contexto de testemunha de um processo não pertence às partes, mas ao juiz. Então o perigo vem, e ela agora está sendo tentada. O perigo vem, e na sequência vem a perseguição. Observem que no capítulo 3 ela vai ser perseguida, porque no jardim até aqui ela passava todo dia diante da árvore, mas não era atraída, porque não foi despertada nela. Agora é. Então o perigo está lá. Em exemplo, se o pastor Mariano disser que este copo ninguém pode tocar, até agora vocês não viram o copo, mas já que eu falei, vocês vão passar o culto olhando para o copo. Se ele disser ninguém toca, você toda vez que chegar na igreja, você vai olhar para o copo, vai ser tentada, vai ser perseguida, e vai dizer o filho: olha, o pastor disse que ali ninguém toca. Então agora todo dia ela vai ser tentada. O perigo está lá, a perseguição vem, mas ela resiste. Vejam que depois daí vem a angústia, e a angústia vai mexer por dentro. A angústia mexe de dentro para fora, e a angústia traz a tribulação a ela. Na tribulação ela vai ceder e vai procurar Adão. Veja o poder de persuasão que a mulher tem, que foi dada a ela. Então ela chega para Adão, que já foi tentado, mas não cedeu, e ela vai convencê-lo, dizendo: olha, a serpente falou, se comermos não morreremos. E dentro dos seus argumentos ela consegue convencer que não morreriam. Então ela consegue levar Adão até a árvore, e a tribulação traz a fome. Eles vão com a sede e com a fome de comer e tocar na proibição. Quando chega no fruto, vejam que não é Adão, pela lógica era ele que tinha que se arriscar primeiro, como dominador, como homem, mas não é ele. A mulher toma a frente e vai dizendo, mostrando: olha, a árvore é bonita, é boa de se comer, não tem perigo. Adão foi tentado, mas não cedeu, mas disse: não podemos comer. Ela vai, pega o fruto e come. Quando ela come, ela não morre. Agora olha para Adão e diz: está vendo que Deus nos enganou? A serpente tinha razão, não morri. Aí pega do fruto, Adão diz: então eu vou ceder. Ele come. Quando os dois comem, a nudez vem, e a nudez escancara a vergonha e o erro, e eles percebem que estavam nus. Quando eles percebem que estavam nus, se escondem. Quando eles se escondem, Deus entra no jardim, clamando por adoração, e o lugar está vazio. Aí Deus pergunta: aonde estás? Aonde estás, Adão? Estou escondido. Por que estás escondido? Porque eu estou nu. Ora, porque você está nu? Porventura comeu do fruto que eu disse para não comer? Olha, o que eu acho lindo é que Deus vai dar ao ser humano o direito do devido processo legal, que foi negado aos anjos que caíram antes de nós. E segundo Judas 1:6, os anjos foram julgados sem direito ao contraditório, sem direito ao devido processo legal, que diz que eu não devo ser julgado sem a instauração de um processo de defesa
defesa em meu favor. Agora Deus vem e olha e dá o direito de defesa ao homem, mas o homem não assume. Ele diz: a mulher que tu me deste me enganou. Então olha onde a mulher entra, no marasmo. Então Deus, capítulo 2, salvo engano, capítulo 3, versículo 13. Então Deus diz: se volta para a mulher e lhe dá o direito de defesa. Disse o Senhor Deus à mulher, que ele disse? É uma interrogação: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, vocês na origem se tornaram objeto de fracasso, de negacionismo, porque falhou. Aí Deus olha para a serpente e a serpente já está julgada. Então Sansão vem, porque pela lógica natural, jurídica, era para Deus aplicar a jurisprudência. Deus já julgou um crime do mesmo jeito que foram os anjos e não deu direito de defesa. Agora ele vai dar direito ao homem de se defender, mas o homem não se defende. Aí Deus vai dizer ao homem: eu não vou destruir, mas vou abolir você. Então diz a Bíblia que Deus diz ao homem que agora vai ralar, vai trabalhar para se manter vivo. Ele olha para a mulher e diz: você vai sofrer, eu te criei para servir, para não sentir dor, para ser especial, mas você falhou. Agora a sua concepção vai ser em dor. Então ele dá condenação, ele põe inimizade entre a mulher e a serpente e a descendência. Pasmem, a sanção, o final da lei vai dizer a sentença, capítulo 3, versículo 23 e 24. Leia, olha que coisa interessante. O Senhor Deus, pois lançou, leia, 1, 2, 3. E havendo veja que a mulher sai fora do contexto de serventia, pelo contexto natural, e havendo os lançado. Eram 2, mas olha que a mulher perdeu o direito. O homem é quem vai protagonizar. A mulher sai do contexto, a mulher sai da visão. Todo o contexto, a partir daqui, o homem vai predominar. E lançou Deus fora o homem. Diga para a mulher que está ao seu lado: e nós saíram fora. Não entra no contexto. A história olha para as mulheres, decepção. A mulher que veio do homem, decepção. Aí Deus põe proteção. Segundo Rashi, um dos rabinos judaicos, ele aponta que estes querubins tinham autoridade de Deus de eliminar todos que tentassem se aproximar ou voltar da árvore da vida. Era o pão vivo que dava direito de vida eterna. Perderam pela falha da mulher. Agora são destituídos. Pode olhar que a partir daqui a mulher sai do contexto de serventia espiritual. Quando você chega no capítulo 4, você vai ver agora, a partir daqui, ela só vai servir para uma coisa: proliferar. Por isso que o capítulo 4, depois de anos fora do jardim, sem ter direito ao espiritual,
Capítulo 4 do Gênesis, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela agora já não entra no contexto espiritual. E ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. A serventia dela agora traz a condenação. Porque a partir dela, veja que Paulo, pelo contexto cultural, ele não a exalta, porque era pejorativo. Mas ele diz: pelo homem entrou o pecado no mundo. E o pecado trouxe a morte. E a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a mulher, que foi criada para servir em resistência, não resistiu. Capítulo 6. O pecado domina sobre todas as gerações. Degradação geral do gênero humano. Aí é quando o pecado domina e pede a destruição humana. Então quando Deus vem, as testemunhas estão lá e vão testificar do histórico de Adão e da sua geração. Então os testemunhos foram probatórios, verídicos. Então Deus diz: vou destruí-los, vou acabar com eles, porque a obra deles, a intenção é má. Aí quando Deus sanciona o pedido judicial, julgar e destruir do ser humano, ele assina. Quando ele assina, então o inferno, o pecado e a morte vai gargalhar, prepara a festa de vitória. Mas aí Deus vem e diz: vou cumprir a sanção, mas não vou desistir deles. Noé achou graça. O próprio Deus promove o recurso para o ser humano. E agora ele não conta só com o homem, ele vai colocar a mulher. A graça alcança 4 homens e 4 mulheres. Está no contexto. Elas entram pela graça. Capítulo 8. Eles saem, 4 homens e 4 mulheres. Diga para quem está ao seu lado: o homem desistiu, mas Deus não desistiu de nós. O homem tirou vocês do contexto, mas Deus coloca de volta. Então vem o julgamento, agora a absolvição pela graça. Capítulo 11 do Gênesis, decepção. Capítulo 12, lembra que falamos ontem de um projeto espiritual. Pode olhar que dentro da cultura religiosa, quando os judeus vêm, Sara não entra em questão. Sara entra como auxiliadora de Abraão, sem destaque. Então, em toda a cultura judaica, um projeto diferente e espiritual, a mulher é segundo plano. A mulher não tem direito. Foi criada para auxiliar, para ajudar, ser amiga. Mas até aqui, o seu erro estava impregnado nela e destacado na sua fronte. Então, a mulher não pode entrar na cultura aonde o homem está. A mulher põe a comida e volta para a cozinha. No contexto religioso, a mulher não tem destaque. A mulher só serve para procriar, não tem serventia. Então, em todo o contexto da lei, a mulher tem um bloqueio de servidão. Então, observem que agora os judeus é o projeto original, e a mulher vai se destacando raramente em questão que o homem detestava. A mulher na cultura oriental não tem nenhum privilégio. Então assim era. Então vem o capítulo último de Malaquias, o projeto original, que a mulher está fora, decepciona. Então quando eles decepcionam, o pecado prevalece. É o que
Paulo escreve, Romanos 5,14, a morte reina desde Adão até Moisés, por conta da mulher. O pecado, no entanto, a morte reina desde Adão até Moisés. Veja que a culpa aqui está voltada para a mulher, porque ela cedeu e deu espaço ao pecado, e o pecado trouxe a morte. E até aqui anos passaram e ninguém conseguiu reverter o dano judicial que a mulher causou. O dano foi tão terrível que no contexto global, universal, mudou a história do ser humano. Então Paulo diz que a morte reina, traduzindo, a culpa é da mulher, conforme ele escreveu a Timóteo, aconselhando as irmãs ficarem caladas e obedecer. Então observem que aqui vem o fim do Velho Testamento. Então o pecado e a morte, cheio de provas, pelas 7 testemunhas que conseguiram afastar de Deus a geração de Adão, a geração pós-dilúvio. Todos que se aproximaram de Deus foram afastados pelo erro da mulher. Aí vem eles, e agora vem uma petição judicial formal, dizendo: queremos o último julgamento, porque reinamos, dominamos até aqui. O erro foi grave. Então Deus vai preparar o julgamento. Apocalipse capítulo 5, Jesus mostra a João a entrada dele no processo. Apocalipse 5:1, que aqui diz: João é arrebatado aos céus, e ele vê na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Segura aí, no contexto do julgamento, perceba que você vê o fórum estabelecido, e neste fórum 7 testemunhas que conseguiram danificar pelo erro da mulher todo o contexto de aproximação com Deus. Então elas estão lá, as provas e a acusação, morte, pecado e inferno, e nós estamos como réis por conta do erro da mulher. Então agora diz João que as testemunhas testificam, e um anjo vai escrevendo. No final do erro nosso é computado, é escrito tanto erro, e a sentença era tão grave que um lado do livro não compôs. Escreveram o depoimento dos 2 lados, enrolaram e selaram com 7 selos, entregaram na mão do Supremo Juiz, que ali era para ser o juízo final. Aí João diz no versículo 2 que agora nós vamos ter o direito de defesa, porque como Deus vai julgar e não vai nos condenar sem nos dar direito à defesa, ele olha para os anjos e diz: procure um advogado, procure alguém bom que possa defendê-los diante de mim. Aí João diz que um anjo saiu procurando um advogado para nós. No céu não o encontrou, na terra não encontrou, desceu para o subsolo, debaixo da terra não encontrou um advogado para reverter, para nos absolver do erro que a mulher cometeu. Aí ele volta dizendo: ninguém, Senhor, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quis aceitar o processo deles. Não há como absolvê-lo. Não tem brecha na lei nem para diminuir a pena. O erro é muito grave. Aí João na sequência diz que por causa disso, prossegue, filho, versículo 3 e 4, e ninguém no céu, nem na terra, diga comigo, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Diga para essa mulher que está ao seu lado: o nosso erro era tão grave
que nenhum advogado quis assumir. Aí João no versículo 4 diz: e eu chorava muito. Porque ninguém quis aceitar o nosso processo. João chorava muito. Me permita só recapitular algo que talvez eu já disse aqui, para mostrar o quanto Deus protelou o processo e acreditou que o erro da mulher ia ser revertido, ter reviravolta judicial. Se você olhar na história, você vai ver homens que vieram antes de Cristo, que revolucionaram o pensamento. Filósofos como Pitágoras, Aristóteles, Zenon, Epícores e tantos outros. Mas eles não conseguiram reverter o erro da mulher. A morte prevalecia. Se você for para a monarquia, você vê homem antes de Cristo que mudaram o planeta com os seus poderes. Nabucodonosor, Ciro, Alexandre o Grande, Filipe, tantos reis que vieram antes de Cristo. Mas a morte, eles não com todo o poder, não reverteram o erro da mulher. A mulher era tida como fracasso. Quando você vai para a Bíblia fala de homens. Veja que Paulo diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado. E o pecado trouxe a morte. E ele não conseguiu reverter o erro da mulher. Mas a Bíblia diz que ele gera Caim. Caim serve à morte, matando o próprio irmão. Mas veja que a Bíblia diz que Adão também gera Sete. Mas Sete não reverte, a morte continua. Sete gera Enos a Cainã, tudo Deus arrolando no processo. Cainã não resolve, mas gera Malaleel. Malaleel gera Jared, Jared é Enoque. Tudo no processo de restauração, mas eles não venceram. Aí Deus encontra um chamado Enoque, que diz: eu não vou pecar. Aí Deus diz: gostei, eu vou dar uma prova para a tua geração, que quem não peca e escolhe andar comigo, o reverter, vou te tirar daí e a morte não vai tocar em você. Ele translada e arrebata ele vivo. Mas o seu filho não consegue. Metusalém gera Lameque, Lameque é Noé, Noé sem Caim é Jafé. Aí o pecado e a morte dominam. O erro da mulher é aguçado. Vem o dilúvio, destrói o recomeço. Aí diz a Bíblia que Deus chama Sem e bota ele no processo, mas ele não consegue. Sem gerar Arfajade, Arfajade é Eber, Ebiarrel, Reu é Peleg, Peleg é Serug, Serug é Naor, Naor terá e terá Abraão. Aí Deus agora diz: achei que esse cabo é meu amigo, vou dar a ele o poder de reverter. Mas Abraão é amigo de Deus, mas o pecado e a morte vence, ele não consegue. Abraão gera Isaac, Isaac é Jacó, mas eles não conseguem. Jacó gera Judá, Judá também não consegue. Judá gera Perez, Perez é Esron, Esron é Arão, Arão a Aminadab, Aminadab é Naasson, Naasson é Salmão, Salmão é Boaz, Boaz é Obed, Obed é Jessé e Jessé era Davi. Aí Deus diz: agora eu achei um que vai cumprir o meu desejo. Diga a essa mulher que está do seu lado, diga: o desejo de Deus era me trazer de volta. Mas o pecado venceu Davi. Davi gera Salomão. Salomão, Roboão, Abias, Asa, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, a Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconia, e eles não conseguem reverter.
Aí vem o cativeiro, eu falei onde? Depois do cativeiro, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azó e Azó, Zadok, Aquim, Eliasar, Matã, Jacó, e Jacó, José, que foi marido de Maria. E até aqui ninguém conseguiu trazer vocês de volta. Aí agora era a hora do juízo. E agora o Meritíssimo só tem algo a fazer: nos colocar na jurisprudência. O juízo preparado para o diabo, a morte, para a morte do diabo e seus anjos, segundo Judas 1:6. Fogo eterno, juízo final, quando ele vai determinar, porque ninguém conseguiu reverter. Aí Paulo diz que entra um ser no fórum, no julgamento. Filipenses capítulo 2, versículo 6 por diante. E este ser entra pedindo direito de voz e dizendo: Meritíssimo, pois não, direito de voz concedido. Ele diz: eu vou aceitar o processo. Eu vou advogar em prol deles, Meritíssimo. Aí o Meritíssimo diz: aceito. Mas aí a acusação alega impedimento jurídico para ele. Ele não pode, Meritíssimo. O Meritíssimo pede a explicação da alegação. E o promotor de acusação diz: as prerrogativas que ele tem impede-o. E quais são as prerrogativas? Ele é o verbo. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. É maravilhoso conselheiro. Ele é Deus. Ele não pode advogar o ser humano. Ele não pode reverter. Ele é Deus, cheio de glória. Aí o Meritíssimo aceita a alegação e diz: você não pode. Aí Paulo diz que, sendo ele em forma de Deus, ele diz: Meritíssimo, eu vou abrir mão da minha glória. Eu vou me despir de toda a glória que eu tenho. Eu vou descer, vou me humilhar e não vou usar nenhum direito, nenhuma prerrogativa de Deus, mas eu vou me tornar um deles, Meritíssimo. Eu vou advogar o processo para defendê-los diante de ti. Aí o Meritíssimo, mesmo sabendo que o seu filho ia sofrer, ele diz: julgamento suspenso até o fim do processo, ser tramitado em julgado, transitado em julgado. Você lembra que eu disse que a primeiro Adão, a mulher veio do homem? Agora, vocês que eram vistos como fracasso, vocês que estavam fora do jardim, sem nenhum nome, está na relação de membro. Agora Deus olha para a mulher e diz: ainda serve. Ela ainda serve. Aí Paulo, Romanos 8, 31 e 32, ele diz: se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Ele aceita a proposta, suspende o julgamento. Aí vem Paulo no Gálatas 4:4. Aí Paulo diz: mas vindo, leiam que isso é lindo demais para vocês, mas vindo
Deus enviou. Diga comigo, a primeira mulher veio do Adão, mas o segundo Adão, ele vem da mulher. Deus disse, ela ainda serve, vou usá-la de novo, ela ainda serve. Ele vem, passa 90% da sua vida se preparando para o processo. Quando ele vai debruçar no processo com 30 anos, as mulheres começam a fazer parte. Uma das coisas que intrigava os religiosos era que as mulheres agora vão ter valor de novo. Você vai ver no ministério dele mulheres fazendo diferença. Mulheres ricas abrindo a carteira e dizendo, a sua coragem de nos pôr de volta não tem preço, vamos segurar o seu ministério, e ofertava. Mulheres que, além do histórico pejorativo, a vida era preguiça, ele libertava e elas agora se tornavam discípulas dele. As 7 testemunhas vão tentá-lo fazer desistir, mas ele não desiste. A fome, o perigo, a angústia, a tribulação, a nudez, ele passa por todas elas. E a tribulação foi a pior, porque foi o chicote. Era o nosso processo. Os judeus entregaram aos romanos, e os romanos o atribularam, porque a palavra tribulação é de cascar o grão, de cascar o corpo dele para ele desistir. A tribulação na ótica dizia, você não vai conseguir, ninguém conseguiu. E segundo o processo natural, se eu sou um advogado, aceito um processo do pastor e eu não posso defendê-lo, eu não vejo argumento, não vejo brecha na lei, eu digo, olha, devolvo o teu processo, porque eu não tenho como te absolver. Então a tribulação dizia, ou você devolve, ou vai desistir. Aí Isaías diz que em vez de devolver, ele toma sobre si. E agora o castigo que ia nos obedecer estava sobre ele. E era pelo andar do processo, pela sua pisadura, que a gente ia ser sarado, absolvido ou não. Quando ele toma sobre si, ele é levado à cruz. Agora quando ele é levado à cruz, conta quantos homens tinham o pé da cruz. Mulher, olha para quem está ao teu lado e diga, nós estávamos. Era os gritos, o sofrimento, mas elas estavam no caminho da Via Cruz, chorando e lamentando. Quando os soldados romanos deixaram meio-dia, ele já está crucificado, porque como ele não desistiu e aceitou os nossos pecados, então a morte vem, a espada vem. E agora meio-dia ele está condenado à morte por conta dos nossos pecados, dos nossos processos. Meio-dia, escuridão, o sol para de brilhar. Segundo os historiadores, uma chuva fina começa a cair.
Dos 12 apóstolos, está no singular só um. Mas as mulheres estão no plural. As mulheres. Na expulsão do jardim, tiraram o nome da mulher, só botaram o homem. Mas na reviravolta da cruz, a mulher está de volta. A mulher está de volta. Diga para quem está ao seu lado: voltamos. Vão ter que nos aguentar, queiram que não, vão ter que nos engolir. Elas estão lá, 3 da tarde. Ele morre e elas ainda lá. Agora, no processo natural, se depois você olhar e ver, a ciência fala de uma matéria chamada autólise, que ela diz o poder da morte sobre o corpo humano. E a autólise diz: se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu corpo, do meu sangue morrem. Então a morte, para me destruir, ela vem com algumas etapas. A primeira é a decomposição, que tem de 0 a 12 horas para matar a última célula. Então, se eu morrer aqui agora, vou passar pelo processo. Agora Jesus morre 3 da tarde. 2 horas depois, tiram ele da cruz e jogam no sepulcro. 6 da tarde da sexta-feira, começa o sabate. Os judeus não podem fazer mais nada. O sábado para eles começam na sexta, 6 da noite. Então ele é colocado no túmulo e as mulheres vão ter que aguentar. 3 depois, quero acreditar, no alto da noite, a morte entra no sepulcro. Para quê? Para ver o estado. Porque a ciência diz que quando a decomposição vem, eu morri. Então ela olha, me rastreia, vê engano, vê mentira, vê pecado. Ela entra. E ela vai entrar para esfriar o meu sangue. Porque esfriando o sangue, ela vai empalidecer. E quando eu estou pálido, o sangue frio, todas as células morreu. Ela tem de 0 a 12 horas. Quando ela chega no meio da noite, que entra no sepulcro, Jesus está rosado, não está pálido. Ela diz: mas a decomposição tem 12 horas. Na manhã do primeiro dia, 12 horas, segundo dia judaico, ela volta e ele está rosado. Aí ela diz: decomposição, nunca aconteceu isso, o que é que está havendo? Aí a decomposição grita. 1 Pedro 2:22, salvo engano. A decomposição diz: eu rastreei ele, mas nele eu não encontrei mentira, nele eu não encontrei engano, e nele eu não encontrei pecado, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Ele é diferente. Quando a decomposição passa, vem a putrefação, que é tornar o corpo podre, porque já está decomposto. Ela vem no organismo e destrói de dentro para fora. No segundo dia, ela volta. A decomposição não entrou, a putrefação não entra. Aí ele não apodrece. Aí, na manhã do terceiro dia, era para vir o contexto dos insetos, colonização, que é o período dos insetos. Mas na manhã do terceiro dia, a morte diz: não tem como suportar 3 dias, vou voltar. Quando olha no túmulo, ele está rosado. Não tem mosquito, não tem mosca, não tem fedor, não tem agudão no ouvido nem no nariz. O que está acontecendo?
Aí ela chama o pecado. Pecado, ninguém conseguiu reverter o erro da mulher. O que é que está acontecendo? Aí o pecado grita de longe. Hebreus 4,15. Eu fiz como fiz com todos. Em tudo eu o tentei, mas em nada ele pecou. Ele resistiu. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Aí no domingo de manhã, o primeiro dia da semana, passou o sabate. Procura um homem. Lembra que eu disse que o primeiro a ser chamado para servir foi a mulher? Aí agora, Maria Madalena, que era conhecida como a pior pecadora. E outras mulheres, de manhãzinha, de madrugada, vão no comércio, compram o bálsamo para botar nas feridas e vão ao sepulcro. João 20, 11 por diante. Vamos ler. Eu podia citar, mas só para você sentir a emoção. Leia. Porque o túmulo estava vazio. E disseram-lhe eles: porque levaram e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E não sabendo, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me aonde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Primeira expressão, mulher. Agora, Maria. E ela voltando disse-lhe: mestre. O pão da vida estava ali. No Gênesis não podia comer nem tocar. Primeira atitude, disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Seguindo, disse-lhe Jesus: não me toque por enquanto, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas olha que coisa linda. Mas vai, diga comigo, mas vai para meus irmãos. E faz o quê? E vosso Pai, meu Deus, e vosso. Versículos 18. Maria Madalena foi. No Novo Testamento, qual foi o primeiro ser chamado para servir? Jesus chamou João. Quem foi que levou a primeira mensagem? A mulher. Diga para quem está ao seu lado: reviravolta. Voltamos. A primeira mensagem da ressurreição foi uma mulher que levou. E ela disse e atraiu a atenção de todo mundo. Aí agora o negócio vai ferver pelo anúncio da mulher que não desiste, é resistente. Eu vou dizer algo. Um dia eu fui pregar em Abreu e Lino, isso tem uns 8 anos. E eu, ainda inexperiente um pouco, fui falar sobre a mulher, que era congresso de círculo de oração. Imagina umas 10 mil mulheres. Então eu fui falar. E pesquisando, estudando, eu conseguia ver o poder de resistência dela, mas eu não entendia. Aí eu fui para a psicologia. Os psicólogos me disseram: Bento, é complexo, não dá para entender isso. Eu fui para a psiquiatria: Bento, não tem como discernir, tu vai ficar doido. Aí eu fui para o meu pastor: o pastor, como é que uma mulher consegue ficar esquecida, ela ficar
de forma pejorativa tanto tempo e não desistir. Ele disse: Bento, nós homens desistimos fácil porque fomos feitos do pó, da terra, mas a mulher foi feita do osso, então é mais dura de se quebrar, é mais resistente. Aleluia. Aí eu digo: é verdade. Aí eu fui olhar, eu dirigi a igreja, pastoreava no dia de festa. Aí a minha mulher se agitava, aí o demônio dizia na ótica dele: ela vai desistir, no tempo de prova ela não vai. Aí quando chegava no culto, no congresso, quando ele pensava que ela não ia, era a primeira que chegava, estava adorando e dizia: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. A mulher não desiste. Cadê a mulher que não desiste? Cadê as mulheres que recomeçaram? Cadê as mulheres da reviravolta? Cadê as mulheres da reviravolta? Era lá era baixo. Legeia raia laia champai gego. Elaia saita claior. Elamboia de gassanda viu. Ai bleiga laia saia de raia de ravios. Legeia ya sa. Leina ribi digi ya chamval rebaios. Digi nos. Deus está usando línguas diferenciadas nesta noite. Coisas grandes estão acontecendo agora. Eu não mudo, eu sou o mesmo, e a minha apoteose estou derramando em corações nesta hora. Recebam o renovo da parte de Deus agora. Ele volta, reúne os discípulos e as mulheres estão no meio. Ficai na cidade. Deixa eu abrir só um parênteses. O tempo que vocês estavam rejeitadas, Êxodo 24:12. O homem cabeçava. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim a primeira aliança de Deus com Israel pelo sangue de animal. Fica lá e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tem escrito para os ensinares. Era Deus querendo guiar o povo para servi-lo. Vocês estavam fora do contexto religioso. Então disse o Senhor, o versículo 13, vai passando. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos, ficai, até que tornemos ou voltemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Êxodo 32. Êxodo 32. Leiam. Vocês estavam fora, o povo transgrediu. Agora vocês voltaram. Aí Jesus ressuscita e diz: cai até. Quando Moisés subiu, uma nuvem o ocultou. Agora estão os homens e as mulheres. E viram Jesus subir, e a nuvem o ocultou. E os anjos chegaram: porque vocês estão perplexos? Este mesmo Jesus que foi, ele vai voltar. Voltaram para a cidade, ameaçados, trancafiados, ficaram esperando com alegria a promessa. Aí Lucas diz, Atos 2, que de repente,
Por que de repente? Porque agora o processo vai estar transitado em julgado. A palavra judicial, o termo transitado em julgado, é uma decisão definitiva, que não tem mais como reparar nem recorrer. É irrecorrível e irreparável. Já foi transitado em julgado. Definitivo. Não pode mais mexer. Aí ele volta. Aí o juiz vai recomeçar o julgamento. Aí agora vamos estar nós. Vamos estar as testemunhas. Mas o promotor de acusação e seus adeptos não vem mais. Por quê? Não tem alegação mais. Não tem como recorrer. Já está transitado em julgado. Mas para o bom andamento, o juiz vai dar continuidade. Aí as testemunhas, 7 depoimentos inocentes. Quando o céu ouve 7 testemunhas que afastaram de Deus todas as gerações, dizer agora inocente. Aí João, na continuidade do Apocalipse que nós lemos, ele diz que um anjo perdeu o decoro e saiu correndo, gritando no céu: João, para de chorar, João. O que é que houve? Para de chorar. Agora está resolvido, está transitado em julgado. Quer dizer, aí João diz que quando olha, vê o cordeiro, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, entrando e vai direto para o que está sentado no trono. Ele pega a sentença. Quando ele pega, o impacto é grande. Os 4 seres viventes caem nos seus pés. Os 24 anciãos vão adorar e dizer: digno tu és de tomar o livro, de desatar o livro e de o ler. Tu foi morto, mas está vivo, e com teu sangue compraste para Deus povos, tribo, raça e nação, e os fizesse adorador. Aí o maestro começaram a compor o hino. Evangelista Joemir, começaram a cantar o hino. Aí Deus disse aos anjos: para! Esse hino é novo, é a vitória, e não é só vocês que devem cantar. Agora vai ter direito de cantar quem está no céu, quem está na terra, quem está debaixo da terra, quem está no mar, quem está no ar. Aí João diz que viu um barulho de glória vindo do céu, da terra, debaixo da terra, do ar, do mar, cantando um novo cântico, dizendo: digno de honra é o que está assentado sobre o trono, e o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de honra, de glória, majestade, domínio, riqueza e louvor, porque foi morto, mas venceu. Foi morto, mas venceu. Foi morto, mas venceu. Cadê os absolvidos? Cadê os vencedores? Cadê os vencedores? Cadê os vencedores? Aí depois daqui, filho, não tem para ninguém. Olha o texto que nós lemos. Portanto agora. Mas enche o peito e diz comigo: portanto agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus, passa em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Quem está livre da glória, quem está absolvido, fala línguas estranhas. Quem está absolvido, ei mulheres, agora vocês podem. Aí Paulo diz, Romanos 8:33, ele define o julgamento. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus, transitado em julgado. Diga para quem está ao seu lado: ei, se tu encontrar alguém que me acusa, alguém que acha que é melhor do que eu, dá um recado a ele: está perdendo tempo, já foi transitado em julgado, pode mexer, não vai mudar mais. Estou escrito. Aí na continuidade do hino ele diz: quem nos afastará agora do amor de Cristo?
a tribulação, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada. Estou certo que por amor a ti somos entregues todos os dias à morte, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem os anjos, nem a potestade, nem os principados, nem a altura, nem a profundeza, nenhuma outra criatura vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi com base em vocês, mulheres, que uma das igrejas mais avivadas do planeta, Coreia do Sul, a história diz que quando David Yong-Soo ralou, a mulher na Coreia não é valorizada. Aí ele orou para Jesus com um grande avivamento. Aí foi orar, depois de meses, anos. Aí Jesus respondeu: usa as mulheres. Senhor, mulher aqui não tem valor. Aí Jesus disse a ele: de onde eu vim? De onde eu nasci? De uma mulher. Quem me amamentou? Uma mulher. Quando eu morri, quem estava nos pés da cruz? As mulheres. A quem levou a minha primeira mensagem? A mulher. Então usa que vai dar certo. A Coreia é considerada hoje uma das igrejas mais avivadas do mundo. E diga: vão ter que nos aguentar. Estamos vivendo em tempo que vocês estão fazendo a diferença. Eu digo porque eu vivo. Há muitos doutores reformados e há muitas pessoas grandes que me dizem: Bento, para de pular nos púlpitos, para de falar línguas estranhas no microfone. É outro tempo, é outra era. A nova geração não quer saber mais de avivamento. Prega coach, estuda coach, que vai te dar mais agenda, porque é o que a nova geração quer. E eu aguento. Aí vem, está percebendo, Bento, que depois da pandemia a igreja não é mais a mesma? Eu digo: a sua. Preguem o que vocês quiserem, mas eu vou pregar poder de Deus. Eu vou pregar Pentecoste. E eu vou pregar a Bíblia. Mas depois da pandemia, cadê vocês? Na pandemia a igreja fechou, a igreja parou. Quero ver agora. Pensavam eles que a gente depende de tijolo ou de alvenaria para adorar. Enquanto eles pensavam que a igreja estava fechada, na beira do fogão tinha mulher falando em mistério, na escola tinha mulher falando em mistério, no poder estava no meio. E olha nós aqui. Diga para quem: olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui. Ainda tem uma geração de mulheres avivadas. Deixa eu vê-las, deixa eu vê-las. Fique de pé por bondade. Se você puder, mulher, crente, vira para esse crente do tá do teu lado, olha no olho dele, olha no olho dela e diga: me faz um favor. Se tu encontrar alguém que pensava que eu estava fria, que eu estava devendo, que eu ia desistir e que eu estava esquecida, dá um recado a ele: vai ter que me engolir. Voltei, e voltei para pegar fogo, e voltei para incomodar. Cadê as mulheres que ainda servem? Cadê as mulheres que ainda servem? Cadê as mulheres que ainda servem? Deixa eu ouvir o barulho das mulheres que ainda servem. Se tem línguas estranhas, fala.
Se não tem, recebe agora. Se não tem, dá glória, dá aleluia, mas reage. Reage de algum jeito. Deixa eu ver o barulho da Assembleia de Deus de Toledo. Deixa eu ver o barulho das mulheres que ainda servem. Vai, contamina nós homens. Vai, 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 recebe. Quem não é batizado, recebe aí. Vai, adora, 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 adora. A bondade de Deus, a bondade de Deus. Adore, adore. Eu quero orar com você, o pastor me permitiu. Você sabe a sua necessidade. É falar línguas estranhas, é ser mais cheio, é a família. Vocês voltaram. Eu ando pregando o evangelho no mundo, e aonde eu chego, 80, 70% das igrejas são mulheres. Só precisa um culto frio, e uma mulher falando em língua faz a diferença. Se o culto está frio, se uma mulher cheia de Deus falar em língua, a diferença muda. E aqui tem mais de uma, não tem? Deixa eu ver línguas estranhas. Se não tem, recebe aí agora. Eu quero orar com você. Dê a mão a essa irmã que está do seu lado. Eu sei que o espaço não permite, mas vamos fechar o corredor. Vamos unir a nossa fé. Vamos fazer a diferença. Entrega a mão a quem está do teu lado aí. Vai, vai, vai. Quem pode vir para frente, vem. Eu vou orar e os músicos vão adorar. Não sou eu, é Jesus que faz, e você contribui. É congresso do circo de oração. Então não é o pregador, sou eu e você que faz a diferença. Então te prepara para incendiar esta irmã que está do teu lado, lá no telão, aqui. Já vai falando línguas estranhas, já vai adorando. Soberano Deus, aqui está este batalhão de mulheres destemida, te servindo. Agora eu te peço, renova elas, Senhor, com o poder do teu Espírito. As que não são batizadas, recebe e batiza elas agora. Vai adorando, vai recebendo aí. Vai, 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 fala em mistério. Vai, vai, adora, adora, adora. Se quer pular, pula. Se quer correr, corre. Mas reage, mas reage. Sim, Deus, sim, Deus. Derrama do teu Espírito. Batiza essas mulheres que não são batizadas. Renova as que nunca mais falaram línguas estranhas. Abençoa a casa delas. Abençoa o ministério. Foram chamadas para te servir. Foram as primeiras e não vão parar. Vai, 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 vai. Companheiros, entra no meio dessas mulheres estendendo as mãos, dando graças a Deus por elas. Ai de nós se não fosse elas. Ai de nós se não fosse elas. Ai de nós se não fosse elas. Então deixa eu ouvir o barulho, deixa. Batiza Jesus, renova Jesus, renova Jesus. Batiza as tuas filhas.